Eu vou conversar com a Alessandra Assis, que é consultora ambiental, e vamos falar aqui de algumas alterações que ocorreram e como isso aí vai alterar para o produtor rural. O reflexo disso lá para o produtor. Alessandro, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Fabélia, boa tarde a todos. Bom, primeiro vamos falar assim, o que foi? É uma lei, é um decreto, o que foi alterado? Sim, então, no início, agora dia 10 de janeiro desse ano, surgiu a Lei 21231, aqui no Goiás, onde ela vai tratar de regularização de passivos ambientais. O que é um passivo ambiental? É aquela pessoa que desmatou irregularmente, sem licença, a sua fazenda. Então, ele tem um passivo. Ele tinha uma área lá. Ele tem uma dívida. Ele tem uma coisa para resolver com o Estado. A gente chama de passivo ambiental. Então, essa nova lei, ela já estava em discussão desde o ano ali de 2020, 2021, e agora, em 2022, ela foi homologada. E ela traz uma série de consequências para o produtor rural. Certo? E essas consequências para o produtor rural, você está me falando aí desse desmatamento. Não vamos falar de um desmatamento ilegal, foi um desmatamento sem licença ambiental. Isso aí está lá nas APPs, isso aí está influenciando em que ponto lá da área? Aí é o seguinte, a legislação ela é bastante nova e traz algumas complexidades. Primeiro, a gente tem que estudar caso a caso do produtor. Por quê? Ele pode ter desmatado em área não permitida. Aonde? As áreas de proteção permanente. Ele pode ter desmatado em reserva legal. Porém, em grandes casos, ele desmatou também numa área que era passível de desmatamento. Só que a gente sabe que o licenciamento ambiental ele é muito moroso. Então, ele dá uma entrada no órgão, espera lá assim 1 ano, 2 anos, 3 anos e a licença não sai. E aquela atividade dele está travada. Então, ele simplesmente vai lá e desmata. Desmata. O processo de licenciamento está em andamento, mas não foi emitido. Então, essa legislação aqui em Goiás, ela determina algumas datas temporais. Por exemplo, o Código Florestal perdoa, entre aspas, quem já desmatou antes de 22 de julho de 2008. Então, isso está previsto no Código Florestal Federal. Que sobressai a uma legislação estadual. Isso. Sobrepõe, né? A legislação estadual ela pode ser mais restritiva do que a federal. E aí agora, no caso estadual, com essa nova lei, cria-se um marco temporal da data de dezembro de 2019. 27 de dezembro de 2019, salvo engano. Ou seja, quem desmatou antes dessa data tem uma série de benefícios, eu não vou chamar de perdão, mas tem uma série de benefícios que até então não existia. Para regularizar isso aí. Para regularizar esse passivo. Porque igual nas outras vezes que eu já comentei aqui, está tudo interligado. Desde a parte do cadastro ambiental rural, desde a parte do imposto territorial rural e agora com essa nova legislação. Então, a área útil e a área de vegetação que tem dentro do imóvel está tudo interligado. Então, o governo ele sabe de tudo através das imagens de satélite. Então, não adianta você falar, eu desmatei, mas ninguém vai saber. Vai, por quê? Porque através da imagem de satélite. Então, essa nova legislação, ela traz alguns benefícios, onde que, por exemplo, o produtor rural que desmatou antes de 27 de dezembro de 2019, em alguns casos, ele não vai ter que pagar multa, não vai ter que fazer nada. Ele só vai se declarar lá e vai ficar isento, nos casos que desmatou menor que 2 hectares. Aí tem uma série de tabelinhas, que igual eu falei, tem que enquadrar, desmatei em reserva legal, desmatei em APP, desmatei em área passível. A gente faz o enquadramento e aí parte para o próximo passo, que é fazer uma conciliação com o órgão ambiental. Então você chega no órgão ambiental, eu desmatei irregularmente, sem licença. Eu faço uma autoconfissão. Uma autoconfissão. E aí vai analisar, vai aplicar as regras das tabelas, dos anexos que tem lá. Em alguns casos, você vai ter que fazer uma compensação financeira. Pode variar de R$100 até R$2.000 por hectare, entendeu? Então, você faz essa declaração e você concilia e a sua área fica desembargada
E quando você tiver o CAR analisado, você já não vai ter que enfrentar esse problema. Então, o que eu recomendo para o produtor? Procurar uma assessoria técnica especializada, você sabendo que fez esse desmatamento, porque todo mundo sabe que fez. Procura uma assessoria, fala qual que é o enquadramento que eu tenho. Compensa eu mexer nisso agora, compensa eu esperar eu ser notificado, porque vai ser notificado. Pode ser hoje, pode ser daqui a 1 ano, pode ser daqui 2, 3 anos, mas um dia vai ser notificado. Então, com essa nova legislação, chegou o momento do produtor ele se conhecer melhor a realidade do imóvel. E, muitas das vezes, vai compensar ele fazer essa conciliação nesse momento. Agora, deixa eu te perguntar, eu estou aguardando lá que venha a notificação para mim. A minha comercialização, ela vai ocorrer normalmente ou eu posso ficar restrita em algum momento aí por falta dessa iniciativa? Ou com essa iniciativa minha em andamento, eu posso ter alguma pendência? Pode ter restrição, sim. Em qualquer um dos casos? Qualquer um dos casos. Desde a questão de embargos, né, de travar a comercialização dessa produção, e até a questão de multas também, se não resolver. Tem muita pessoa, muito produtor, que recebe as notificações via sistema e ele não toma conhecimento disso. Por quê? O técnico não avisa para ele, ou deixa passar o tempo. Então, a gente tem notificações ali de 2018, 2019, 2020, que toda hora aparece um cliente lá, mas eu não sabia, eu não fui notificado. Então, eu falei, mas está no sistema. Então, ele tem que entrar no sistema. Esse está no sistema? Seria o contador dele que teria acesso? Ou o ideal é que ele busque a consultoria ambiental sem saber de nada, quero para ele checar como é que está a vida dele? Ele tem que buscar uma assessoria ambiental. O contador, outros profissionais não têm os acessos e as interpretações de imagem de satélite e tudo mais para ver isso, para saber essas questões. Então, e igual você perguntou, é importante regularizar agora? Com certeza. Por quê? A maioria das vezes ele está com financiamento parado lá no banco. Está com a cédula pronta para assinar, o banco faz uma consulta, seja de embargo, seja de um passivo, seja de um CAR pendente, aí depois que vai falar para ele, você tem que resolver isso aqui para a gente liberar o dinheiro. Isso acontece demais lá no meu escritório. Aí depois, a partir daquele momento que você está com a cédula pronta para ser assinada, que ele vai correr atrás. Então demora lá 30 dias, 60, 90 ou talvez até mais. Então eu sempre oriento, vamos regularizar antes do que você precise. E para fazer essa regularização, como a gente falando aí das áreas de reserva, as áreas ali, vamos falar das APPs ali, que são aparentemente mais importantes, né? Né? Isso aí vai trazer, ele precisa fazer o reflorestamento, essa recomposição da área, como é que fica a visão? Sim, isso aí também, volto a falar, a gente tem que pegar cada caso e estudar ele em particular. Porque a APP, que teoricamente o mínimo dela é 30 metros, em algumas situações ela pode reduzir para 5 metros. Então você talvez está usando ali a partir dos 10 metros da margem do rio, né? E você está dentro da lei. Então você tem que estudar se realmente está ou se não está. Em outros casos de reserva legal, talvez desmatou a área dentro da reserva legal, porém antes de 2008 ou antes de 2019. A gente consegue fazer uma relocação dessa reserva legal. Então, sim, tem várias situações que só estudando o imóvel, e aí por isso que é importante o produtor procurar uma assessoria ambiental para poder entender a realidade daquele imóvel e propor a melhor solução. O produtor, quando ele for procurar uma consultoria, por exemplo, qual é o tipo de apoio que a Congel pode oferecer ao produtor? Então, lá na empresa a gente tem uma gama de profissionais multidisciplinar. O que é isso? Eu tenho desde engenheiro florestal, engenheiro ambiental, engenheiro agrônomo para estudar, e além de geógrafo e agrimensor, para estudar a questão cartográfica daquele imóvel, com imagem de satélites, com as plantas, com os memoriais descritivos e tudo mais. E nós temos também parcerias com o escritório de advocacia de direito ambiental. E isso é muito importante. Eu falo, a gente não consegue resolver muitas das coisas, mas quando envolve a legislação, sem ter um apoio jurídico.
Então, por isso que nosso escritório está em comunicação direta com o escritório de jurídico, que tem advogados especialistas com mestrado e tudo mais nessa parte ambiental, do direito ambiental, para poder dar a melhor solução para o produtor. E eu falo novamente, não vá fazendo negócio de qualquer jeito. Estude primeiro, tenha pessoas capacitadas do seu lado, uma equipe multidisciplinar para poder apoiar a decisão sobre aquele imóvel. Tá, e agora falando de toda essa parte jurídica, também me veio à cabeça, eu cheguei à conclusão que precisa replantar. Aí você ainda falou que a equipe lá tem engenheiros florestais, tem ali uma orientação de que tipo de vegetação a ser colocada. Dentro desse processo todo, eu consigo ganhar, tipo, em 5 anos, para eu escalonar essa recuperação? Sim, com certeza. Na verdade, até mais, é 20 anos. Então, o Código Florestal, através do Programa de Regularização Ambiental, chamado PRA, que vai vir depois do CAR. Então, primeiro você faz o CAR, o Cadastro Ambiental Rural. Aí depois você vai fazer o PRA, que é o Programa para regularizar aquele passivo. Aquilo que foi diagnosticado no CAR. Exatamente. E aí você tem até 20 anos para fazer essa recomposição florestal. E eu vou colocar um exemplo bem claro. Eu fui num cliente esses dias, ele sofreu uma atuação do Ministério Público, da Secretaria de Meio Ambiente, e ele falou, não, eu já plantei as mudas aqui, tudo aqui na nascente e tal. A minha engenheira florestal chegou lá e identificou que todas aquelas mudas não eram características daquele tipo de solo, daquele tipo de região, que era uma área mais úmida. Ou seja, as mudas provavelmente irão morrer na época da seca agora. Na época da chuva, elas vão sobreviver, mas quando chegar o período de seca, elas vão morrer. Por quê? Não é uma muda indicada para aquele local. Então, por isso que, através do projeto, da identificação, a gente faz toda essa análise. E é por isso que é importante ter o agrônomo, ter o florestal, para ver que tipo de solo que e o florestal para colocar a muda específica para aquela região. Então, por isso que eu estou te falando, o contador, o advogado, ele vai cuidar da parte dele, a parte de legislação, jurídica e tal. Nós, técnicos, seja o agrônomo, o florestal, vai cuidar da parte in loco ali. Ali é o nosso meio. Ali a gente entende e vai dar a melhor solução para o produtor, que é a importância da equipe multidisciplinar. Bom, vocês estão instalados em Jataí. Tem condição de atender um produtor que está no norte de Goiás? Tem condição de atender um produtor que está no sul de Goiás? Sim, toda a região aqui do entorno, a gente tem condições de atender tranquilamente. A gente tem desde clientes em Jussara, em Acreúna, Rio Verde, Caiapônia, Mineiros, a gente atua muito, Serranópolis. Então, toda essa região circunvizinha aqui, a gente está apto a atender. A gente tem um know-how bastante grande nessa área aqui. Agora, eu quero ainda trazer o Alessandro para a gente conversar. Hoje já não dá tempo, já é 12h28. É para nós falarmos do CAR, sobre aquela realização do CAR e ter a análise aprovada. Porque as pessoas ainda confundem muito isso, não confunde? Confundem demais e está dando muito problema, Fabélia. Eu estou com vários clientes com financiamento travado numa instituição bancária aqui porque o CAR dele está pendente. Simplesmente porque o CAR está pendente no sistema, o banco não está querendo liberar o recurso. E aí a gente tem que fazer algumas defesas administrativas dentro do banco para poder liberar isso. Então é um assunto que ainda persiste e bastante polêmico. Então, a gente vai tirar um momento específico, e isso não é interesse só para Goiás, é interesse para o Brasil inteiro, porque o CAR não é, porque aqui nós estamos falando de uma legislação mais específica para o estado goiano, embora produtores que moram fora e que têm propriedade aqui têm que se adequar, é importante que fique atento a isso, e então a gente vai depois tratar dessas minuciosidades aí do CAR. Número do telefone aí que alguém pode entrar em contato? Pode ser pelo 649-9955-0055.